A mão do oficial da Gestapo se fecha com força ao redor do pulso de Josephine Baker. Os dedos dele cravam na pele dela até tocar o osso. Ele sorri. Um sorriso que revela que esperava por esse instante, que o planejava há tempos. Fräulein Baker, diz ele em francês impecável. Precisamos conversar sobre o que está escrito no seu corpo. Eles estão em um camarim nos bastidores do Folies Bergère, em Paris, 1941. A cidade ocupada, com bandeiras nazistas penduradas em todos os prédios, soldados alemães em cada esquina. E Josephine Baker, a mulher negra mais famosa da Europa, acaba de se apresentar para um público de oficiais da Wehrmacht e comandantes da SS. O mesmo show que ela fez centenas de vezes. O mesmo traje, coberto de bananas e penas, e pouco mais. As mesmas músicas, o mesmo sorriso. Só que nesta noite há palavras em tinta invisível rabiscadas em sua barriga. Nomes, datas, movimentos de tropas, tudo o que a resistência francesa precisa saber sobre as operações alemãs no norte da África. O oficial da Gestapo a puxa para mais perto. O hálito dele cheira a schnapps e cigarros. Você tem sido muito popular entre nossos oficiais, Fräulein. Eles conversam com você, revelam segredos. Achamos isso intrigante. Josephine não recua. Não demonstra medo. Apenas o encara com aqueles olhos que seduziram metade da Europa e sorri. Não um sorriso nervoso, nem assustado. O sorriso de quem sabe exatamente o que está rolando. De quem está 3 passos à frente. De quem já foi pega antes e escapou todas as vezes. Querido, responde ela com aquela voz que soa como mel, misturado à fumaça de cigarro. A única coisa escrita no meu corpo é música. Quer verificar? Ela estende a mão para o zíper do figurino. O sorriso do oficial vacila por um instante, porque prisioneiros não agem assim. Prisioneiros imploram, suplicam, desmoronam. Não se oferecem para se despir diante do interrogador. O que ocorrer nos próximos 60 segundos vai decidir se Josephine Baker sobrevive para entregar suas informações ou morre em uma cela da Gestapo. Se a invasão aliada no norte da África dá certo ou fracassa. Se ela se torna uma das espiãs mais cruciais da Segunda Guerra Mundial ou apenas mais um cadáver em uma vala comum. Tudo porque ela aprendeu há muito tempo que a melhor disfarce não é um traje. É ser precisamente o que as pessoas esperam que você seja, enquanto faz o oposto do que elas imaginam. Mas para compreender como Josephine Baker virou espiã, como usou sua fama como escudo, como contrabandeou segredos anotados na pele e em partituras pela Europa inteira, enquanto se apresentava para o inimigo, precisamos voltar no tempo, bem no fundo, para St. Louis, Missouri, para uma pobreza tão brutal que faz a guerra parecer acolhedora, para uma garota que não tinha nada além de um corpo que se movia como ninguém e uma mente que calculava ângulos sem parar. Essa história vai demorar um pouco. É cheia de reviravoltas. Envolve muita dança, muita mentira e uma quantidade surpreendente de partituras musicais. Mas quando voltarmos àquele camarim, àquele oficial da Gestapo, a Josephine, estendendo a mão para o zíper, você vai entender por que ela sorri. Porque Josephine Baker sempre tem um plano. Frida Josephine MacDonald nasce em 3 de junho de 1906, em St. Louis, Missouri, mais precisamente em East St. Louis, a parte mais miserável de uma cidade já pobre no bairro negro. Um lugar onde sobreviver é uma barganha diária com a violência e a fome. Sua mãe, Carrie, é lavadeira. Rala 16 horas por dia lavando roupas de brancos. Seu pai, Ed Carson, é baterista, na maior parte do tempo sem emprego, na maior parte ausente. Ele abandona a família quando Josephine ainda é bebê. Carrie se casa de novo, com Arthur Martin, outro músico desempregado. Mais bocas para alimentar, menos dinheiro, menos comida.
Josephine aprende a dançar antes de aprender a ler. Não balé. Não aquela dança refinada de estúdios. Dança de rua. Do tipo que rende uns trocados de multidões passageiras. Do tipo que evita a fome. Aos 8 anos, ela já trabalha. Como empregada doméstica para uma família branca. Eles a espancam com frequência. Uma vez, punem a quebra de um prato mergulhando as mãos dela em água fervente. As cicatrizes nunca somem de todo. Ela foge, volta para a mãe, é mandada para outra família branca. Mesma história. Espancamentos, humilhações, o lembrete constante de que ela é negra em um país que a vê como inferior à humanidade. Em julho de 1917, o tumulto racial de East Street. Louis. Multidões brancas atacam bairros negros, incendeiam casas, lincham homens, atiram em mulheres e crianças nas ruas. Josephine tem 11 anos. Ela vê o bairro em chamas, vê conhecidos morrendo. O balanço oficial de mortes é 30, 9 negros e 9 brancos. O número real provavelmente é o triplo. Corpos jogados no rio, enterrados em valas comuns, desaparecidos. Algo se endurece dentro de Josephine naquele dia. Não raiva, não exatamente, mas uma compreensão. Compreensão de que o mundo não se importa se ela vive ou morre. De que a sobrevivência depende só dela. De que, para dar a volta por cima, ela precisa ser mais esperta, mais rápida. Melhor que todos os que tentam matá-la. Aos 13 anos, ela se casa pela primeira vez. Willie Wells era um operário em uma siderúrgica. O casamento durou menos de um ano. Ela era jovem demais, ambiciosa demais, vibrante demais para a rotina modesta que ele desejava. Aos 15 anos, ela se casa de novo. Com Willie Baker. Ele lhe dá o sobrenome que ela carregará para sempre. Josephine Baker. O nome soa elegante, francês, como se pertencesse a alguém importante. O relacionamento também não dá certo, mas Josephine mantém o nome. Aos 16, já está dançando em espetáculos de vaudeville. Viajando com trupes teatrais menores pelo sul dos Estados Unidos, descobrindo os meandros do ramo, aprendendo a decifrar o público, a arrancar risadas de plateias brancas, enquanto as ridiculariza de forma sutil, a encarnar a artista que eles anseiam ver sem jamais expor sua essência mais profunda. Ela é talentosa, não apenas boa, mas extraordinária. Seu corpo se contorce de formas que parecem desafiar as leis da natureza. Fluido, inacreditável. Como se as regras da física não a afetassem. E o rosto dela, esse rosto, alterna entre humor, drama e encanto em questão de instantes. Mas a América não aceita artistas negros tão excepcionais, tão dotados, tão reais. O país prefere os shows de blackface, com negros interpretando criados e palhaços. Josephine assume o papel, revira os olhos, adota um sotaque caricatural, entrega a piada que esperam, mas por dentro observa tudo, absorve lições, trama sua fuga. Em 1925, com 19 anos, surge uma proposta para se juntar a um espetáculo em Paris. La Revue Negre. Eles buscam algo exótico, primitivo, uma americana negra para encenar os clichês que os europeus brancos acham provocantes. Josephine aceita, não por querer ser exótica, mas porque Paris fica a 3.000 milhas de East St. Louis, das linchagens, da miséria, da América. Ela desembarca em Paris em setembro de 1925. No Théâtre des Champs-Élysées. Está apavorada. Não domina o francês. Não conhece ninguém. Não tem certeza se vai vingar. Na estreia, entra em cena vestida com quase nada. Uma saia de bananas falsas. Só isso. E dança. Não o balé polido que os europeus aguardam. Algo mais selvagem, mais instintivo, alimentando justamente as visões estereotipadas de selvageria africana. O público enlouquece. Nunca viram nada igual. Essa mulher negra americana, que se move como um misto de fluidez,
sensualidade e ameaça, que os encara com um olhar que sugere todos os mistérios e nenhum segredo. Josephine Baker vira sensação instantânea. A artista mais célebre de Paris, talvez da Europa inteira. Em poucos meses, atua no Folies Bergère, ganhando em um mês o que sua mãe mal conseguia em um ano inteiro. Compra uma mansão, a enche de animais exóticos, um guepardo chamado Chiquita, que ela passeia de coleira pelas ruas parisienses. Cobras, papagaios, um porco. A imprensa adora. Josephine Baker, a selvagem vinda da América, materializando as fantasias deles de sexualidade primitiva. Mas o que escapa aos olhos deles, o que sempre escapa, é que Josephine interpreta um personagem, assim como fazia o bobo no vaudeville. Ela oferece precisamente o que desejam enquanto constrói algo completamente diferente. Poder, fortuna, autonomia. Aprende o francês com perfeição, sem sotaque. Mergulha na cultura europeia, na arte, na literatura, na política. Torna-se mais refinada que boa parte dos aristocratas brancos que vão aos shows só para observá-la boquiabertos. Transforma sua popularidade em ferramenta. Namora homens brancos numa era em que relações interraciais podiam custar a vida nos EUA. Casa-se com um rico empresário judeu, Jean Lyon, e adquire a cidadania francesa em 1937. E ela jamais esquece suas raízes. Jamais se esquece de East St. Louis. Jamais se esquece dos corpos boiando no rio. Jamais se esquece de que o mundo é erguido por quem deseja sua morte. Quando a Alemanha nazista invade a Polônia em 1939, Josephine tem 33 anos, é rica, famosa, protegida. Poderia passar a guerra em conforto, na neutralidade. Não faz isso. No final de 1939, a inteligência militar francesa a aborda. Jacques, um capitão do 2e Bureau. Ele busca espiões, indivíduos capazes de circular pela Europa ocupada sem levantar suspeitas. Pessoas com contatos entre oficiais alemães que ninguém imaginaria como ameaça. Precisamos da sua ajuda, ele diz. Josephine não pensa duas vezes. O que devo fazer? Abtei detalha. Ela prosseguirá nos shows, mantendo o status de Josephine Baker famosa, mas também coletará dados. Ficará de ouvidos atentos em festas com oficiais alemães. Extrairá segredos por meio de sedução. Contrabandeará papéis escondidos em partituras musicais. A ideia da tinta invisível é dela. Redigir relatórios de inteligência na barriga, nos braços, nas pernas. Lugares cobertos por figurinos até que possa copiá-los adequadamente. Se a revistarem, se a despirem, a tinta só aparece com calor. Quando descobrirem, ela já estará morta de qualquer modo. Melhor cair lutando. Abtei questiona por que ela arrisca a vida assim. Ela nem é francesa de verdade. Poderia partir, ir para a América, ficar segura. Josephine o encara como se ele fosse tolo. A França me deu tudo: liberdade, igualdade, fraternidade. A França me tornou humana. A América nunca fez isso. Eu daria minha vida pela França. Ela fala sério, cada sílaba. Em junho de 1940, a França capitula. Os alemães avançam por Paris como donos do lugar. Porque são. Pétain estabelece o governo de Vichy. Metade da França colaborando. A outra metade fingindo que os nazistas são aliados. Josephine inicialmente se recusa a se apresentar para oficiais alemães. Recusa qualquer colaboração. Mas o amigo dela, Jack, tem uma proposta mais esperta. Ele sugere que ela se apresente para eles. Diz que os oficiais vão conversar com você, revelar segredos. Você pode nos ajudar mais no palco do que escondida. Josephine entende a razão, detesta a ideia, mas reconhece a lógica. Ela volta a se apresentar para oficiais de uniforme, para comandantes da SS, para os homens que estão devastando a Europa. Sorri para eles, flerta,
deixa que a vejam como mera artista, como uma curiosidade, como uma mulher negra exótica e primitiva, que nada sabe de política. E enquanto sorri, enquanto dança, enquanto permite que toquem seu braço e contem confidências, ela grava tudo na memória. Movimentações de tropas, rotas de suprimentos, nomes de agentes duplos, posições de depósitos de munição. Ela anota tudo no corpo com tinta invisível. Copia em partituras de música clássica. Mozart, Beethoven. Quem vai desconfiar de partituras? Quem vai imaginar que as anotações de ritmo e marcações de tempo são, na verdade, relatórios de inteligência codificados? Ela viaja pela Europa, Portugal, Espanha, norte da África, sempre com suas partituras, sempre se apresentando, sempre coletando informações. Os alemães nunca desconfiam. Como poderiam? Ela é Josephine Baker, a dançarina, a artista, a novidade exótica. Mas ela é bem mais que isso. No Marrocos, ela atua na rede da resistência francesa, ajuda a contrabandear refugiados judeus para fora da Europa. Usa sua fama para obter vistos, seu dinheiro para subornar autoridades, seus contatos para falsificar documentos. Transforma sua mansão no Marrocos em casa segura, esconde refugiados, os alimenta, os tira do território nazista. Os alemães sabem que ela está lá, sabem que ela se apresenta. Não imaginam nada além disso. Novembro de 1942. Os aliados planejam a Operação Tocha, a invasão do norte da África. Precisam de inteligência sobre posições de tropas alemãs e italianas, fortificações, linhas de suprimento, tudo. Josephine vem reunindo esses dados há meses, anotados na pele, escondidos nas partituras, gravados na mente, mas precisa entregá-los ao comando aliado. Precisa ir do Marrocos à Argélia. Os alemães a vigiam. Não de perto, mas vigiam. Um passo em falso, um gesto suspeito e aprendem. Interrogam, matam. Ela viaja abertamente, anuncia uma turnê de shows, leva suas partituras, figurinos, sua equipe, age como a diva que todos esperam, faz birras sobre o camarim, exige champanhe, reclama do calor. Os alemães a deixam passar pelos postos de controle. Por que não fariam isso? Ela é Josephine Baker, a performer, a tola. Entrega a inteligência ao comando aliado na Argélia. Os dados são tão precisos, tão completos, que alteram todo o plano de invasão. Os aliados sabem exatamente onde desembarcar, onde atacar, onde os alemães estão vulneráveis. A Operação Tocha tem sucesso em parte graças à inteligência de Josephine Baker. Os aliados conquistam o norte da África. A maré da guerra começa a virar e Josephine retoma as apresentações como se nada tivesse ocorrido. Mas a Gestapo está ficando desconfiada. Notaram que Josephine Baker aparece em todos os lugares, que ela tem acesso a oficiais demais, que informações vazam sempre que ela está por perto. Começam a investigar de forma discreta, cautelosa. Não podem prendê-la sem provas. Ela é famosa demais, adorada demais. Prender Josephine Baker sem evidências causaria um incidente internacional. Mas vigiam, esperam, buscam o erro. Abril de 1941, o camarim. O oficial da Gestapo, com a mão no pulso dela. Você tem sido muito popular entre nossos oficiais, Fräulein. Josephine estende a mão para o zíper. O oficial fica tenso. Ele quer ver, quer revistar. Mas se estiver errado, se não houver nada, terá agredido uma das mulheres mais famosas da Europa. Sua carreira acabaria, talvez sua vida. Josephine sabe disso. Conhece o cálculo rolando na cabeça dele. Ela mesma fez esse cálculo 1000 vezes. A matemática da sobrevivência, os ângulos da manipulação. Vá em frente, diz ela. Reviste. Não tenho nada a esconder. É um blefe. Há palavras escritas na barriga dela agora mesmo. Inteligência sobre posições alemãs na Grécia. Tinta invisível. Mas ali.
Se ele tiver o equipamento certo, se souber onde procurar, ela está morta. Mas ele não sabe. Não pode saber. Porque como Josephine Baker, a dançarina, a artista, a selvagem primitiva que eles fetichizam há anos, poderia ser esperta o bastante para ser espiã. O oficial solta o pulso dela. Recua. Não será necessário, Fräulein. Mas vamos ficar de olho em você, querida. Josephine responde, arrumando a maquiagem no espelho. Todo mundo me observa. É o meu trabalho. O oficial sai. Josephine senta à penteadeira. Suas mãos tremem de leve, o suficiente para que ela não consiga segurar o batom firme. Ela já teve medo antes, em East Street. Durante os tumultos em East Street Louis, na América, quando multidões linchadoras vagavam pela Europa enquanto os nazistas assumiam o poder. Mas isso é diferente. É o instante em que ela percebe que a sorte acaba um dia, que a cada rodada nesse jogo perigoso as chances pioram. No entanto, ela não pode parar. Não vai parar, pois soldados franceses estão morrendo, famílias judias estão sendo capturadas e alguém precisa agir. Se Josephine Baker, a garota de East St. Louis, que superou a miséria, o racismo e a brutalidade, pode fazer a diferença, então ela fará. Junho de 1944, dia D. Os aliados invadem a Normandia. Josephine está no norte da África, se apresentando para as tropas aliadas, mas também relatando informações, fornecendo dados de inteligência e auxiliando no planejamento de missões. Ela faz isso há 5 anos. 5 anos disfarçada entre os inimigos, contrabandeando segredos, arriscando a vida diariamente. Ela está exausta, doente. O estresse devastou seu corpo. Desenvolve peritonite. Quase morre e passa meses em um hospital se recuperando. Os médicos afirmam que ela nunca mais vai se apresentar. Estão errados. Agosto de 1944, Paris é libertada. Josephine volta. A multidão enlouquece. Ela sobe ao palco do Théâtre des Champs-Élysées, o mesmo onde estreou em 1925. Desta vez, porém, usa o uniforme da Força Aérea Francesa, com patente de oficial, porque Josephine Baker não é mais apenas uma artista. Ela é tenente na Força Aérea Francesa, uma das primeiras mulheres negras a conquistar patente militar na França, devidamente condecorada por seu trabalho de inteligência, sabotagens e bravura. O governo francês lhe concede a Croix de Guerre com palme, a Médaille de la Résistance com rosette e, mais tarde, a Légion d'honneur. Ela se torna uma das mulheres mais agraciadas na história militar francesa. Mas Josephine raramente fala da guerra, não escreve memórias sobre suas ações como espiã, não explora seu heroísmo porque tem outras batalhas pela frente. Após o conflito, ela adquire o Château des Milandes, no Dordogne, e o enche de crianças adotadas, 12 delas, de raças, religiões e nacionalidades variadas. Chama-as de sua tribo arco-íris, prova viva de que pessoas de todas as cores podem conviver em harmonia. Ela constrói o mundo que sonhava na infância em East St. Louis, um lugar onde a cor da pele não decide se você vive ou morre. Onde crianças não veem vizinhos sendo queimados. Onde a humanidade tem valor real. Isso quase a leva à falência. Manter o chateau custa uma fortuna. As crianças precisam de comida, roupas e educação. Josephine continua se apresentando para bancar tudo isso, mesmo na casa dos 60 anos. Ainda no palco, dançando, cantando, sendo a eterna Josephine Baker, mas também dedicada a algo maior e essencial. Ela retorna aos Estados Unidos nos anos 1950 e 1960. O país que a rejeitou, do qual fugiu, agora a vê se apresentar, mas também protestar. Marchas pelos direitos civis ao lado de Martin Luther King Jr. e da ANAACP. Ela recusa shows para plateias segregadas, recusa hotéis que não aceitam hóspedes negros.
É a única mulher a discursar na marcha sobre Washington em 1963. Fica nos degraus do Memorial de Lincoln, vestida em seu uniforme da Força Aérea Francesa, repleto de medalhas. Essa mulher negra de East St. Louis cobra dos americanos que melhorem. Vocês estão à beira de uma vitória total, diz a multidão. Não podem errar. O mundo está ao seu lado. Ela fala dos direitos civis, mas as palavras ecoam sua própria jornada, as conquistas que já obteve, a sobrevivência a tudo o que a América, a Europa e os nazistas lhe impuseram. 10 de abril de 1975, em Paris. Joséphine desaba no palco durante uma apresentação. Hemorragia cerebral. Aos 68 anos, ainda se exibindo, ainda lutando, ainda se recusando a desistir. Morre 2 dias depois, em 12 de abril de 1975. A França lhe oferece funeral de Estado, honras militares, salva de 21 tiros. A primeira mulher nascida nos EUA a receber tal distinção. Milhares alinham as ruas, não choram uma artista. Choram uma heroína, uma espiã, uma guerreira, uma mulher que transformou o mundo enquanto fingia que era só dança. A mídia americana mal menciona. Um obituário discreto nas páginas internas. Joséphine Baker, artista, morre aos 68, sem alusão ao seu serviço de inteligência, sem referência ao papel na Segunda Guerra Mundial, sem notar que ela ajudou a vencer a guerra enquanto os EUA ainda discutiam se negros mereciam direitos humanos básicos. Mas a França sabe, a resistência francesa sabe, os refugiados judeus que salvou sabem, os soldados aliados cujas vidas protegeu sabem. E isso basta. A trajetória de Joséphine Baker nos ensina que a invisibilidade pode ser uma arma. Os nazistas nunca a suspeitaram, porque não conseguiam conceber uma dançarina negra inteligente o bastante para ser espiã. Não imaginavam que alguém que viam como primitiva e sexual pudesse enganá-los. Joséphine virou o racismo deles contra os próprios algozes. Usou as expectativas como disfarce. Eles viam apenas o que queriam, uma entertainer, uma curiosidade, um corpo. Eles jamais notaram a mente afiada, a bravura inabalável e o planejamento gelado que se desenrolavam por trás daqueles olhos icônicos. Ela captou uma lição que a maioria ignora. A disfarce mais eficaz não é se transformar em outra pessoa, mas encarnar precisamente o que os outros esperam, ao mesmo tempo em que age de forma oposta ao que imaginam. Os nazistas contavam com Joséphine Baker dançando, sorrindo e exalando exotismo. E foi isso que ela fez enquanto transportava informações secretas anotadas em sua própria pele. Enquanto abrigava refugiados judeus em sua mansão, enquanto arquitetava missões que contribuiriam para o colapso do Terceiro Reich, ela interpretou o papel com maestria, de modo tão convincente que eles não conseguiram enxergar além. Existe uma foto de Joséphine, de 1944. Ela aparece fardada na Força Aérea Francesa, condecorada com medalhas no peito, em posição de sentido. Mas, ao examinar bem seus olhos, percebe-se algo mais profundo. Não é orgulho, nem contentamento, mas algo mais duro. O olhar de quem enfrentou horrores que poderiam tê-la destruído, de quem realizou atos que nunca revelaria, de quem guardou segredos capazes de esmagar a maioria das almas. O olhar de alguém que, em East St. Louis, aprendeu que sobreviver exige ser mais esperta, mais ágil e mais implacável que todos os que tentam aniquilá-la. Alguém que levou essa lição para o coração da Alemanha nazista. Alguém que triunfou. Joséphine Baker não deveria ter importado. Mulher negra, pobre, nascida em um país que a tratava como inferior à humanidade. Ela poderia ter perecido em East St. Louis, na miséria ou em uma cela da Gestapo. Em vez disso, transformou-se em uma das espiãs mais cruciais da Segunda Guerra Mundial.
salvou centenas de vidas, alterou o rumo do conflito, tornou-se a mulher negra mais condecorada na história militar francesa e fez tudo isso disfarçando como se fosse mera dança. Isso não foi sorte, não foi só talento, foi a compreensão de que o mundo subestima você e transformar essa subestimação em uma arma letal. A Gestapo achava que vigiava uma artista. Na verdade, observava uma soldado, uma espiã, uma guerreira que, por acaso, dominava a arte da dança. Quando finalmente perceberam, já era tarde demais. As informações haviam sido entregues, os refugiados resgatados, a guerra virando a favor dos aliados, e Joséphine sempre um passo à frente, desde sempre. The East Street. Louis a Paris, passando pela África do Norte até a vitória. Ela descobriu cedo que sobreviver é dominar a história, permitir que vejam o esperado enquanto executa o impensável. Ela aprimorou isso, refinou essa tática, empregou-a para derrubar um império vestida com uma saia de bananas. A maioria das pessoas evoca Joséphine Baker como dançarina, performer. A mulher que se apresentou em bananas e penas, que passeava com um guepardo pelas ruas de Paris, exótica, selvagem e primitiva. Era exatamente isso que ela queria que lembrassem, pois, enquanto admiravam o espetáculo, ela travava e vencia a guerra. As melhores espiãs são as que ninguém suspeita. Os maiores guerreiros são os que transformam a luta em dança. Os heróis mais autênticos são os que se camuflam à vista de todos, moldando o mundo. Joséphine Baker absorveu isso, viveu isso. Partiu sabendo que a história também a subestimaria. Lembraria das bananas e ignoraria as batalhas. Vereria a artista e perderia de vista a espiã. Mas aqueles que ela salvou não esquecem. Os combatentes da resistência recordam. A França recorda. E isso basta, porque Joséphine Baker não buscava aplausos. Não ansiava por fama, nem porque o mundo compreendesse. Ela só precisava vencer. E venceu, fazendo parecer que era só dançar. Esse é o truque supremo. Essa é a genialidade verdadeira. Não a performance, nem o espionagem em si, mas a capacidade de unir os dois, de ser ambas as faces, de ser precisamente o que esperam, enquanto se torna tudo o que temem. A garota de East St. Louis, que se ergueu como a mulher negra mais célebre da Europa, que se tornou espiã, que se tornou soldado, que se tornou heroína, que realizou tudo isso usando uma saia de bananas e um sorriso radiante. Porque ela sabia, a arma mais poderosa não é uma pistola, uma bomba ou um código secreto. É convencê-los de que você é inofensiva até que seja tarde demais. Até que as informações cheguem ao destino, até que a guerra termine, até que você esteja no palco, fardada na Força Aérea Francesa, coberta de medalhas, encarando a plateia que outrora a objetificava, agora rendendo-lhe honras. Joséphine Baker superou a pobreza, o racismo, a América, os nazistas, todos os que afirmavam que uma mulher negra de East St. Louis não contava, não mudava nada, não podia vencer. Ela venceu dançando, sorrindo, sendo exatamente o que esperavam enquanto desmantelava tudo o que ergueram. E se um dia você se sentir subestimada, ignorada, tratada como inferior ao que é, pense em Joséphine Baker. Lembre-se de que a invisibilidade pode ser escudo, que as expectativas alheias viram armas, que o melhor caminho para a vitória é deixá-los crer que você nem está no jogo. Aí, dance, sorria e entregue as informações que os derrubam. Assim se ganha uma guerra. Assim se transforma o mundo. Assim, uma garota de East Street. Louis se torna a mulher que ajudou a derrotar a Alemanha nazista, fingindo que era só uma dança.